Oi, eu sou Pedro Antunes, aluno da UENG do segundo período, e esse é o vídeo das práticas pedagógicas. O tema é autonomia, autoridade versus liberdade. Eu acredito que para iniciar esse vídeo é fundamental apresentar a minha percepção sobre cada um dos pontos a ser discutidos aqui. No caso, eu vou trabalhar com uma ideia de Paulo Freire e vou trazer um pouco da minha vivência, da minha percepção sobre esses determinados assuntos. Bom, autonomia, eu lembro, quando eu falo dessa palavra, eu lembro de um empresário autônomo. E a ideia que eu tenho, quando eu falo de um empresário autônomo, é aquela pessoa que decide com que ela quer trabalhar. Ela tem que trabalhar? Tem. Mas ela que decide como ela vai fazer, né? Ela tem essa independência. Ela pode tomar a decisão que ela quiser. Ela pode agir da maneira como quiser. Ela tem essa liberdade de escolha. Ela tem autonomia, ou seja, ela manda nela mesma, né? A primeira coisa que eu penso é isso. Quando se fala de autoridade, eu penso em alguém que tenha uma capacidade, né? Essa capacidade, a forma como a pessoa obteve ela pode ser de diferentes caminhos, né? Mas ela tem uma capacidade de coordenar ou comandar outras pessoas. Trazendo de novo para o meu mundo, eu lembro de um chefe que tem autoridade sobre o funcionário. Ele manda no funcionário, ele coordena o funcionário, ele está ali para direcionar, né, o funcionário na tarefa que deve ser executada. Então ele tem autoridade sobre aquele aspecto. Pode ser que em outros ele não tenha, mas no aspecto empresarial ele tem autoridade. E o último ponto é a liberdade. A liberdade eu entendo que parte do indivíduo, né? Assim como o autônomo ele tem liberdade de escolher com que ele vai trabalhar, né? A pessoa que tem liberdade ela reflete sobre aquilo e ela escolhe ou não fazer. Ela tem a liberdade da escolha, né? Se ela vai, por exemplo, receber uma ordem e vai acatar essa ordem, ou se ela vai racionalizar o que está por trás desta ordem e então tirar a sua própria conclusão, se deve ou não deve fazer aquilo. A pessoa tem liberdade, é o livre arbítrio. Esses são os pontos primordiais que eu imagino. Trazendo um pouco para o âmbito, né, da escola, um debate mais para a escola, o professor ele tem autonomia no momento da criação da sua aula. Ele pode criar da maneira como ele quiser, como ele bem entender. Ele é capacitado durante o curso de formação, durante a sua graduação, durante as suas especializações, e ele tem essa autonomia de criar. Ele utiliza-se de todo o seu conhecimento, de toda a sua bagagem, para, de maneira independente, escolher os melhores caminhos para a transmissão do conhecimento, para a transmutação do conhecimento, para agregar até a ele mesmo mais conhecimento e então educar o aluno. Ele tem essa autonomia, ele pode tomar as decisões que quiser. No fator da autoridade, muitas vezes o professor ele tem autonomia de criar, mas ele não tem autoridade de coordenar aqueles alunos. Aí entra um ponto que vai de cada professor, mas tem professor que conquista a sua autoridade através de uma imposição, através de uma coerção, através de práticas, N práticas, onde ele vai se valer da que for mais adequada, né, na sua visão, para que ele tenha autoridade.
Autoridade, eu imagino que a forma mais interessante de obter ela é quando você tem autoridade a partir do respeito, quando o aluno olha para você e te enxerga como um ser capaz de educá-lo e de ensiná-lo, e ele te respeita, e a partir deste respeito surge naturalmente uma autoridade. Você se posiciona como superior, não necessariamente sendo superior ao aluno, né? Porque então somos todos iguais, mas você se coloca nesse âmbito como um ser um pouco mais preparado, que tem autoridade para conduzir a experiência dos saberes ali, da vivência e tudo mais. No caso, o professor de educação física exclusivamente, ele pode ter autonomia, voltando, né? Aí ele pode ter autonomia para criar a sua aula, como por exemplo o vôlei, mas durante a prática, durante o momento ali, ele não tem autoridade sobre os alunos, ele perde o controle, né, da sala, ele perde esse direcionamento. A liberdade já é analisada neste âmbito com relação ao aluno. O aluno ele tem liberdades, né? O professor ele dá para o aluno certas liberdades que não devem ser confundidas com libertinagem. Ele proporciona ao aluno certas liberdades de acordo com aquilo que o aluno demonstra ser capaz. Eu imagino que a liberdade ela é conquistada, ela não é simplesmente dada. O aluno demonstra que merece ter a liberdade para tal situação. E a partir de então, o aluno com essa liberdade, ele começa a questionar, ele começa a ter o seu livre-arbítrio de falar assim, olha professor, eu não quero participar disso, então olha professor, eu acho que seria melhor isso. Ele tem essa liberdade de se expressar, ele tem essa liberdade de falar, ele tem essa liberdade de participar, ele tem essa liberdade que é conquistada. Muitas vezes também ela é subtraída, mas aí deve-se analisar se esse professor está coagindo, né, o aluno, se ele está, de certa forma, sendo uma autoridade imposta, né, e não sendo uma autoridade respeitada pelo aluno. Ele deve ter em mente que ele, como autoridade e ele, como ser autônomo naquele ambiente escolar ali, deve conduzir o aluno a essa experiência libertadora, onde o aluno passa através de questionamento, onde o aluno passa através de reflexão, através de livre arbítrio, vivenciar um pouco mais do que é ser uma pessoa autônoma, não autoritária. E este aluno também pode usufruir da autoridade sobre outros alunos. Ele conseguir obter a liberdade e a autoridade sobre outros alunos. Não que seja exatamente esta a fórmula perfeita, mas nas interações sociais ali do aluno tem sempre um ou outro que tem um pouco mais de respeito, um pouco mais de liderança, e essa liderança com autoridade pode ser explorada assim pelo professor, pode ser bem direcionada para que o aluno aprenda a ser, além de tudo, um bom líder, além de tudo, uma boa autoridade, ajudando inclusive nas participações, nas orientações de outros alunos que talvez o professor ainda não tenha aquele tato ou todo aquele contato para chegar e atuar naquela causa. Bom, este é o meu entendimento sobre o tema autonomia, autoridade versus liberdade. O professor ele é um exemplo dentro de sala de aula, ele deve sim ter consciência de seus atos, deve aproveitar da sua autonomia e criar conteúdos que sejam diferentes, utilizar todo o seu potencial para levar para o aluno conhecimentos e vivências diferentes que vão enriquecê-los, né, que vão torná-los seres um pouco mais pensantes, explorar nos alunos que têm
esta liberdade já mais aflorada, e também trabalhar naqueles outros alunos que não têm essa liberdade ainda bem definida. Conduzir para uma autoridade aqueles alunos que têm já uma vertente mais aflorada para a autoridade, e não para o autoritarismo através da força, da imposição, do controle, da opressão. E na escola, na educação física, isso tudo pode ser explorado de maneira bastante significativa, de uma maneira bem lúdica, trabalhando com jogos, brincadeiras, até mesmo esportes. E o professor, com o entendimento disso, faz com que o aluno se torne alguém melhor, e acredito eu que o professor, como condutor dessa experiência, também prova ser alguém digno do título professor. Bom, este é o meu entendimento, este foi o meu vídeo, e é isso aí. Tchau.